Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? Olá, geminianos e geminianas, tudo joinha por aí? Eu, Grace Luz, darei início agora à nossa leitura para o mês de maio de 2021. Obrigada a todos os inscritos, agradecendo o pessoal que me acompanha, pedindo que vocês compartilhem, curtam o vídeo, deem o likezinho de vocês aí que é bastante importante para o canal. E para manter o nosso trabalho, para incentivar o nosso trabalho, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, Gêmeos, o que a gente tem aí programado para o nosso mês de maio, Gêmeos maio de 2021. Como é que passaram abril bem? Tá quase chegando o aniversário de vocês, né? Tá pertinho. Vamos ver então, Gêmeos. Gêmeos. Maio. Vamos clarificar com o tarô mitológico, então, geminianos. Gêmeos. Gêmeos. E por último, vamos pegar uma cartinha do tarô das bruxas. Vamos lá então? Gêmeos, a primeira carta que saiu para vocês foi a Perséfone. A Perséfone ela é uma princesa linda, ela é uma deusa linda. Ela é filha de uma outra deusa chamada Ceres. E ela foi raptada pelo tio dela, o Hades, conhecido também como Plutão, e foi morar no submundo. Ele tomou ela por esposa e ela foi morar no submundo. Vocês percebam que a carta aqui tem um lado de luz e um lado de escuridão. Essa parte aqui seria a representação da superfície onde ela vivia até ser raptada. E aqui seria o submundo para onde ela foi, a região do submundo onde ela foi morar com o esposo.
O que acontece com essa menina é que ela foi uma guria criada dentro de uma caixa de vidro, de um caixote de vidro pela mãe. Então a mãe dela não queria que ela passasse nenhuma necessidade, que ela visse a falta de beleza do mundo. A mãe dela mantinha ela assim numa redoma para que ela tivesse uma vida ok. Só que de uma hora para outra ela foi raptada, então ela foi do solo ao inferno numa fração de segundos. O interessante dessa carta, que inclusive é representada pela palavra versatilidade, é que ela não se deixou macular em momento algum. Ela foi para o submundo, mas lá ela também foi feliz. Então a gente está falando de uma situação de trânsito, Gêmeos, onde tu lida com uma situação que às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim, mas tu consegue fazer esse trânsito com liberdade e dignidade. Porque a Perséfone, quando ela voltava para a superfície com a mãe dela, ela não trazia do submundo as sujeiras, os lamentos das almas que lá viviam, a tristeza, a escuridão, não. Quando ela estava na superfície, ela vivia com a mãe, aproveitando e curtindo. E quando ela estava no submundo, ela curtia com o marido dela no ambiente que lhe era proposto. Então essa guria, a palavra de ordem é versatilidade. Então assim, pode estar te sendo exigida uma situação de saber se colocar num lugar e em outro lugar. Saber te comportar de uma maneira num momento e de outra maneira no outro momento, sem deixar a balança pesar nem para um lado nem para o outro. Essa carta é uma carta de equilíbrio. Ela chama versatilidade porque ela diz que tu consegue ficar bem tanto num lugar quanto em outro lugar. Mas ela te pede, ela te mostra que tu está sendo exposto a uma situação que vai te exigir equilíbrio. Jogo de cintura, essa é a palavra. A carta da Perséfone, ela vem clarificada pelo 4 de copas. O que é o 4 de copas? Percebam que as meninas ali estão conversando e nem estão reparando nas copas, que é o símbolo da emoção. O 4 de copas é uma carta assim de tédio, de tipo... tô de saco cheio já de alguma coisa. Tô cansado, tô sem incentivo, tô sem força, tô com preguiça, né? Então assim, a gente tem uma situação que tá te exigindo um posicionamento, mas que parece que tu não tá muito disposto a tomar essa decisão. Mas assim, Gêmeos, decisões, para Gêmeos então, né? Mas decisões são necessárias. Ao longo da vida elas são necessárias. E às vezes, muitas vezes, quando a gente protela, quando a gente atrasa essa decisão, às vezes pode acarretar um problema ainda muito maior, tá? A outra, olha que coincidência, a carta que vem do lado aqui é a Ceres, que é a mãe da Perséfone. Ela é a deusa das colheitas e no tarô tradicional ela representa a imperatriz. A Ceres, percebam que ela tem uma plantação de trigo. A Ceres, ela era a deusa que ela era responsável pela alimentação do povo. Ou seja, se ela permitisse que as plantações frutificassem, o povo tinha alimento. Se ela não permitisse, não. Então ela que mandava. Ela controlava as marés, as luas, todas essas coisas que envolvem a colheita em si eram do domínio da Ceres. E ela era a mãe da Perséfone, e quando a Perséfone foi roubada pelo irmão da Ceres, porque a Perséfone foi roubada pelo próprio tio, essa guria ficou muito triste, muito, muito triste. Ou seja, aquilo que era tudo, que era abundância, desculpa, aquilo que era produção, virou tristeza, virou lamento. Tanto que ela chegou pro irmão dela, o Júpiter, que era o deus dos deuses, e disse, ou tu me devolve a minha filha, que alguém roubou, que eu não sei quem foi, ou então o povo grego não come mais a partir de hoje, eu não vou permitir que ninguém se alimente. E aí o povo vai todo morrer, e aí não vai ter quem preste culto a nós. Então o Júpiter se assustou com a ameaça, porque os deuses eles eram imortais, mas o que nutria eles era a adoração do povo. Então ele foi lá e deu um ultimátum pro Hades, que resolveu libertar a menina 6 meses por ano. Então 6 meses a Perséfone ficava com ele e 6 meses ficava com a Ceres. Aqui a gente tem uma carta de quê? De colheita, tá? Essa situação que apareceu aqui para ti, de decisão, de posicionamento, ela vai te levar a uma colheita próspera, tá? Tu tá entediado, tu tá sem muito saco para resolver, mas te posiciona porque isso vai te trazer bons frutos, tá? Vai te trazer bons frutos. Não vai ser uma tarefa muito fácil, não vai.
Não vai, porque a luta da Ceres foi muito grande para poder recuperar a filha. Mas ela conseguiu. E outra, ela não conseguiu da maneira como ela queria, porque na verdade ela queria trazer a filha de volta definitivamente. E ela conseguiu a metade do ano. Mas o que é melhor, geminiano? É a metade de um bolo ou só o prato? De um bolo gostoso, claro, né? Então a gente tem que ter esse pensamento. Nem tudo na vida consegue sair do jeito que a gente quer, que a gente imagina. Mas assim, o que nos é ofertado, o que nos é dado, já é motivo para satisfação e agradecimento. Às vezes a gente tem uma parte daquilo que a gente gostaria e com o tempo a gente vai cativando, vai cultivando e daqui a pouco tu tá com tudo que tu queria, não é? A gente não pode sair atropelando, porque as bênçãos, elas nos são dadas somente no momento que estamos prontos a recebê-las. Vou repetir, as bênçãos nos são entregues somente no momento em que estamos prontos a recebê-las. Tu imagina, vou dar um exemplo do que eu tô falando. Tu imagina assim, o sonho da minha vida é ser rica. Ah, eu quero ser rica porque o sonho da minha vida é ser rica, porque eu quero ser rica. Aí Deus resolve, tá bom, vou dar riqueza pra essa guria. Aí me faz rica. Aí o que eu faço? Começo a beber, começo a fazer farra, começo a fazer anarquia, bagunçaiada, comprar de tudo, deixar as coisas estragar, faço um caos da minha grana. Eu estava pronta para ser rica? Né? Ao invés disso, então, Deus diz assim, ó, eu vou te dar o suficiente para tu viver, suficiente para tu te manter, e aí, por enquanto, é isso que eu posso te dar. Porque ele atende sempre o nosso pedido, geminiano. Deus sempre ouve o seu filho. Mas não da maneira que a gente quer. É da maneira que a gente merece. É aquela história da mãe e da filha, né? Imagina que se tu pedir, que nem diz na Bíblia, se tu pedir um pão pro teu pai, ele vai te dar uma pedra. Não. Se uma mãe pedir uma coisa para uma filha, se uma filha pedir uma coisa para uma mãe, é lógico que a mãe vai dar se ela tiver condições. E claro, se a filha merecer. Tu vai ter exatamente o que tu merece, mas tu vai ter que te posicionar, tá? Não adianta ficar ali naquele tédio, que daí não vai rolar nada. A carta que clarifica a Ceres é a Rainha de Copas. É outro personagem parecido com ela, porque a Rainha de Copas é aquela mãe, é aquela que nutre, é aquela que ajuda, é aquela que tá ali dando o ombro dela pra tu chorar. Então, assim, realmente essa situação que tu precisa decidir, que tu precisa te posicionar, tu vai poder contar com uma pessoa muito solícita, uma pessoa que está do teu lado, uma pessoa que está pronta para te ajudar no que for preciso, tá? E isso, pelo amor de Deus, é uma coisa que não tem preço, afinal de contas, né? As pessoas são tão individualistas e quando aparece uma coisa dessa aqui, é muito lindo, muito bacana. Então, tá ruim, tá com preguiça, mas dá uma esforçadinha porque tu vai ter apoio e não vai ser pouco. Um apoio de mãe. A terceira carta que saiu para ti, Gêmeos, foi a carta do Édipo. E a palavrinha é engano. Quem é o Édipo? Vocês estão vendo que aqui é o Édipo e aqui é a Esfinge. O Édipo, ele é um menino que ele nasceu... Quando ele nasceu, o pai dele foi no oráculo e para saber como é que ia ser a vida dele. E aí o oráculo disse assim, ó, esse menino aqui vai ser... Eu vou ter que te contar o que vai acontecer. Ele vai te matar e vai casar com a tua mulher. Ou seja, o Édipo vai matar a mãe e casar com o pai. Nossa, o rei ficou enlouquecido, alucinado e deu jeito de mandar matar o filho. Mandou os servos do reino matar e os servos ficaram com pena e deixaram ele numa floresta pendurado de cabeça para baixo. E aí ele foi resgatado por uma família e cresceu. Enfim, essa história tá também aqui na playlist do canal, se vocês quiserem uma olhadinha na história completa. Mas assim, o que aconteceu? A profecia cumpriu-se. Ele voltou para a cidade natal, ele desafiou a Esfinge, desafiou o enigma da Esfinge, que dizia, decifra-me ou devoro-te. E aí propunha um enigma para o Édipo. Ele entrou na cidade, ele realmente casou com a mãe dele e matou o pai. Por que diz engano? Porque, na verdade, esse rapaz aqui ele foi vítima de uma circunstância. Ele não foi um cara ruim, ao contrário, ele era um cara bem bom e prudente. E ele era um cara... Tanto que ele tornou-se rei... Só um pouquinho. Ele tornou-se rei do lugar onde ele viveu, que era a cidade de Tebas. Só que ele foi enganado, não, mas ele foi
mal conduzido pelo destino, tá? Então, o que a gente tem aqui, Gêmeos? A gente tem uma situação de tu tá entediado, tu tá em dúvida, tu vai ter uma colheita, como a gente viu das séries, mas assim, cuidado, essa é uma carta de alerta, cuidado porque tu pode te tornar vítima da circunstância. Uma coisa que tu possivelmente não vai poder escolher, vai te ser imposto de repente uma situação em que tu vai ficar, quando tu viu, já foi, já aconteceu o que não era para ter acontecido. Essa é a real história do Édipo. E essa carta do engano, ela vem clarificada pelo 7 de ouros, que é uma carta que está à espera da colheita. Está à espera do melhor momento para a colheita. Então, assim, aqui a gente tem um processo que ele está se desenrolando para que tu consiga colher o que tu plantou. Só que no meio do caminho tu vai ter alguns possíveis desvios de rota. E tu presta atenção, tá? Que tu vai conseguir, tu vai. Ponto. Mas presta atenção nos desvios de rota, porque o Édipo não teve quem avisasse, mas tu tá tendo, eu tô te avisando. O Édipo, a fatalidade o tomou de assalto, mas tu não, eu tô te avisando. Então presta atenção, tá? Presta atenção nas situações que envolvem essa situação inicial aqui, para que tu possa te desviar das setas do maligno e que tu possa chegar mais rápido no teu objetivo. Essa carta é uma carta de destino, né? E há quem acredite que a gente tem como manipular o nosso destino. Tu acredita? O fechamento do teu jogo é maravilhoso, Gêmeos, porque eu já tinha falado, mas nem tinha visto. É a carta do Sol. O Sol é a melhor carta do tarô, né? E ele vem falar de clareza, as coisas virão as claras, as coisas aparecerão, as coisas... Tu vai ser iluminado, tá? Tu vai ter a nitidez do raciocínio que essa carta aqui te pediu, tu vai ter, tu vai conseguir. Possivelmente na hora tu vai se lembrar do que tu tá ouvindo agora, tá? Isso aqui vai trazer luz pra tua memória, se tu já não estás vivendo isso, evidentemente, né? A gente sabe, gurizada, que o tarô, ele a leitura ela é fluida, então ela pode já estar acontecendo, pode ter acontecido ou pode vir a acontecer. E ela também pode ser espelhada, né? A gente sempre diz, pode se tratar de alguém que tu estás lidando. Mas a clareza aqui é a seguinte, tu tem um desafio, na verdade tu tem uma escolha para ser feita, um posicionamento, essa é a palavra. Tu tem um posicionamento a tomar e tu vai ter que pegar firme, pode contar com a ajuda de alguém sim, e tu vai chegar lá. E vai chegar bem, vai chegar por cima. A carta que ficou no fundo do deck aqui, gurizada, ó, foi o Poseidon. Quem é o Poseidon? O Poseidon é irmão das Ceres e tio da Perséfone também. É irmão do Zeus, irmão do Hades. Essa carta fala profundidade. Poseidon, ele é o rei das águas. Então tudo que é profundo, tudo que é submerso é do domínio do Poseidon. Normalmente é uma carta que fala de emoções. Então esse jogo me leva a crer que a gente possa, muito provavelmente, estar falando do lado emocional do geminiano. Então vamos lá, tá com medo de alguma coisa, tá com preguiça de alguma coisa, tá querendo protelar, deixa pra depois? Não, pega firme. Te agarra com o teu protetor, te agarra com Deus, te agarra com a Nossa Senhora e acredita. Acredita que tu vai conseguir tomar o melhor caminho e vai conseguir te achar dentro dessa situação. Vamos dar uma espiadinha aqui nos Anjos do Romance. Vamos ver o que vocês têm aqui para Gêmeos. Gêmeos 2021, maio. Gêmeos, maio 2021. Gêmeos, maio 2021. Olha, geminiano, alma gêmea. Essa pessoa que tu tá aí tem uma grande possibilidade de ser a tua alma gêmea, hein, guria? Às vezes a pessoa tá meio...
A gente não tem 24 horas do dia de plenitude, né? E 30 ou 31 dias do mês. Mas é uma pessoa que é pra estar do teu lado mesmo. E se tu tá sozinho, deve estar chegando uma logo aí. Que notícia boa. Nossa, muito bom. Gurizada, na mitologia grega tem um personagem que é chamado Aquiles, que ele é um herói grego, na verdade. E ele participou da Guerra de Troia, ele foi um dos maiores personagens da Guerra de Troia. Esse garotinho, quando ele nasceu, a mãe dele chegou para os deuses e pediu que queria que ele fosse imortal, que ele fosse invulnerável. E aí os deuses disseram para ela, olha, tu leva esse guri lá no rio tal e tu mergulha ele, que ele vai ficar fortão. E aí a mãe fez. Só que quando a mãe foi mergulhar o bebê, ela pegou ele pelos calcanhares, aí ela mergulhou ele. Quando ela tirou, realmente o corpo do gurizinho estava todo invulnerável, mas aquela parte onde ela segurou, onde ela colocou a mão, não pegou a água do rio. E ali ele ficou frágil. Quando ele cresceu, ele não tinha lança, não tinha flecha, não tinha nada que furasse ele. O cara era charupão mesmo. Só que na Guerra de Troia ele foi atingido, alvejado no calcanhar pelo Paris e acabou morrendo. Ou seja, o único ponto fraco que ele tinha no corpo, que era o calcanhar, foi atingido e ele morreu. Então, quando a gente tem um ponto fraco, a gente diz que é o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós temos pontos fracos e vários, né? Mas eu elegi, esse mês vai ter uma diferença na leitura, eu elegi os 7 pecados capitais para nos falar, 7 pecados capitais são aqueles enumerados que estão na Bíblia, são algumas das nossas fraquezas que nos acompanham diariamente a vida toda. Alguns de nós têm os 7, outros têm 6, outros têm 4, outros têm 2, enfim, outros têm todos, né? Mas assim, vamos tentar dar uma olhadinha aqui, qual dos 7 pecados capitais, nesse momento, está sendo ou pode vir a ser o teu calcanhar de Aquiles. Porque se a gente tiver noção disso, é uma maneira da gente prevenir e da gente prestar atenção, né? Em que parte dessa história toda a gente está mais vulnerável. E aí, quem sabe, a gente não consegue dar uma controlada, né? Vamos ver qual o principal calcanhar de Aquiles para o signo de Gêmeos no mês de maio de 2021. Olha quem saiu para vocês. Afrodite. Afrodite, a gente sabe que ela é a deusa da beleza e da fertilidade. E o pecado capital que ela representa é a luxúria. Então, gurizada, geminianos, a gente sabe que a Afrodite ela era uma mulher que ela era casada com Hefestos, que é o deus ferreiro, e ela tinha vários amantes, dentre eles o deus Marte, que era o deus da guerra. Ela teve vários filhos fora do casamento. A luxúria é um pecado que lida com as nossas sensações físicas, né? É o desejo sexual, é o desejo pelo alheio, é o desejo pelo... Não necessariamente pelo alheio, né? Mas é o desejo por... É o desejo carnal. Isso é uma coisa saudável? Depende. Se tu for casado e for com o teu cônjuge, se tu for solteiro, se tu for casado ou casada e mantiver esse desejo por outras pessoas, então a luxúria é um pecado bem... É um ponto vulnerável assim que muitas pessoas têm, se não explicitamente, implicitamente, nas profundezas, naquela parte mais escura onde está só eu, que eu não conto para ninguém. Mas eu sempre digo, eu posso estar fazendo qualquer coisa que ninguém esteja vendo, mas Deus vê tudo. Ele é onipresente, lembram disso? Então cuidado, gurizada, cuidado. Se apareceu essa carta é porque tem uma possibilidade de vocês estarem com coisas na cabeça que não é para estar, né? E se não é para estar, vamos espantar, vamos botar fora, porque isso pode nos prejudicar logo ali adiante. Existiam 2 lugares chamados Sodoma e Gomorra, que foram 2 lugares exterminados por Deus por conta da luxúria, né? Apesar de eu ser uma apaixonada pela Grécia e pela Roma antiga, a gente sabe que foi berço, assim, principalmente Roma, né? De muita promiscuidade, muita safadeza. E não estou falando com puritanismo, não é nada disso. A gente está falando de uma parte mais dark,
desse posicionamento, tá? Não é uma coisa, não é aquela coisa saudável. Não estamos falando de desejo, estamos falando de luxúria, tá bom? Então fica a dica, geminiano. Cuidado, concentra aí. Agora, para terminar, meus amores, vamos dar uma espiadinha então no Néctar dos Deuses, que é aquele card que nos aconselha para o mês o que a gente tem que fazer. E o recado vem sempre de um personagem mitológico, né? Danae era uma guria, era uma princesa que ela era filha de Acrísio, do rei Acrísio, e ela é mãe do Perseu. Perseu, vocês lembram quem é? O carinha que decapitou a Medusa, né? Essa guria, o oráculo fez uma profecia para o pai dela que ela teria um filho e que esse filho o mataria, ou seja, mataria o avô. E aí o Acrísio mandou prender ela numa torre para que ela não tivesse relação com ninguém, porque ela era uma menina. Só que o Zeus, como era muito safado, se transformou numa chuva de ouro e invadiu a torre e acabou possuindo a garota. E aí ela ficou grávida do Perseu e ganhou o Perseu. Então o Perseu é um semideus porque é filho da Danae e do Zeus. Quando o pai dela descobriu que o nenê estava chorando na torre, que lá tinha uma pessoa, ele pegou e mandou jogar a filha e o neto numa arca dentro do mar. E aí, claro, quando Zeus viu lá de cima que a mulher e que a mãe do filho dele e o filho morreriam, ele pediu que Poseidon, que é o deus dos mares, os levasse em segurança para a praia mais próxima. E depois o Perseu cresce, mas vamos ver o que a Danae diz para nós. A tua suposta impotência ainda vai fazer gerar um grande poder. A mãe de Perseu, algoz do monstro Medusa, após ser coberta por Zeus, transformado em chuva de ouro, deu à luz a um grande herói que salvou uma cidade inteira. És uma grande bênção. Arrisque-se. Então, o que a Danae nos diz? Que às vezes a gente está se sentindo impotente, às vezes a gente está achando que a gente não tem força, que a gente não merece, que a gente não vai conseguir. Mas olha a dica da Danae. Ela foi mãe, mesmo sendo colocada à morte, ela foi mãe de um grande herói, de um dos maiores da mitologia grega. Então, tu já é, geminiano, uma grande bênção. Arrisque-se. Tá bom, meu amor? Meus amores, eu vou me despedindo de vocês então. Eu vou despedindo de vocês então, mas hoje eu vou deixar um abraço aqui para um amigo meu, Luiz, que é geminiano, tem um ascendente gêmeos, né? Eu vou procurar em cada signo deixar um abraço para um nativo e para Cris Honorato, do canal Despertar, que é maravilhoso, Despertar com Cris Honorato, que é geminiana também. Então me despeço agora de vocês, sim, com um grande beijo e pedindo ao nosso Deus, nosso Senhor, que nos transporte nesse mês de maio com muita... Ó a carta da luxúria. Muita sabedoria, discernimento e foco. Um beijaço para vocês e até a próxima.